Para muita gente que está ouvindo agora, talvez até alguns que acompanham o nosso canal, a Rússia não vai fazer isso. Eles vêm falando esse tipo de coisa desde o começo da guerra. E eu tô falando do primeiro ano mesmo, dos primeiros meses. Fizeram aquele barulho nuclear, ameaçaram um monte de coisa, disseram que iam fazer isso e aquilo, e no fim não fizeram nada. Supostamente, tanques era uma linha vermelha. A gente mandou tanques para lá. Artilharia de longo alcance, outra linha vermelha. Mandamos também. E nada aconteceu. F-16, TAC-MS, Storm Shadow, todo tipo de armamento. Todo mundo dizia, se vocês mandarem isso, a Rússia vai retaliar. A gente mandou tudo, e nada aconteceu. Então, a gente está usando informações de inteligência para fazer o direcionamento. Estamos treinando lá. E a Rússia nunca fez nada, porque nunca vai fazer nada, porque não tem como fazer nada. E porque eles são espertos, não são burros. Eles sabem que se fizerem isso, se atacarem qualquer coisa na Europa Ocidental agora, aí o jogo muda. Entra o artigo 5 e a Rússia vai ser esmagada. Ou então isso pode escalar para algo nuclear. E aí todo mundo perde. Eles não são burros, então também não vão fazer isso. Esse é o consenso geral de quase todo mundo com quem eu conversei. E nas nossas vidas, eu acho que não existe mais ninguém, ou quase ninguém ainda vivo, da última vez que uma arma nuclear foi usada em agosto de 1945, no Japão. Então, para aquela geração, havia uma preocupação muito forte, até com a simples possibilidade de uma arma nuclear. Existia um medo grande e até saudável em relação a isso. As pessoas não queriam ir longe demais nesse caminho. Tivemos, claro, a crise dos mísseis em Cuba. E por causa da lembrança do que tinha acontecido poucos anos antes em Nagasaki e Hiroshima, esse foi um dos motivos pelos quais Khrushchev e Kennedy decidiram recuar na escalada. Eles entenderam as consequências. Os dois tinham lutado na guerra, então sabiam bem o que aquilo significava. E foi por isso que conseguiram lidar com aquela situação. E saímos dela. É uma das razões pelas quais o presidente Eisenhower, quando os soviéticos mandaram tanques para a Hungria em 1956 e depois para a Tchecoslováquia, acho que foi em 1968, o segundo caso, não só ele, mas especialmente em 56, na Hungria, os Estados Unidos não intervieram para ajudar, como a gente fez agora com a Ucrânia, quando essa guerra começou. Porque ele disse, eu não vou arriscar uma guerra nuclear com a União Soviética por causa desse único país aqui. Ele entendeu o potencial de escalada e não estava disposto a colocar em risco a sua segurança e a minha. Bom, a de quem estava vivo na época, claro. Porque ele sabia o quão catastrófico seria o uso de uma arma nuclear e o tamanho da devastação que isso causaria. A gente perdeu essa noção. Essas gerações já se foram. Agora, a gente nem pensa mais nisso. Achamos que é só mais uma ameaça e que eles nunca fariam algo assim, porque sabem que temos todas essas armas nucleares e que responderíamos. E essa certeza, em teoria, impediria qualquer ação deles. Mas agora, tem gente na Rússia pensando de outro jeito. Estão dizendo, sabe de uma coisa? Você não é o único que pode seguir por esse caminho. E se você acha que a gente nunca faria isso, talvez se surpreenda, porque pode acontecer. O que eles estão vendo é que o país deles foi atacado por tecnologia, por apoio físico e aparentemente até por apoio aéreo, recentemente vindo do Ocidente contra o próprio país. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, e seja sincero com você mesmo. Se o seu país, seja você do Reino Unido, da França ou aqui dos Estados Unidos, se a China ou a Rússia, por meio de outro país, como Cuba, Canadá, México, algo assim, um país próximo da gente, se a situação piorasse e a gente acabasse entrando em guerra com esse país aqui, o que você faria? E aí eles, por meio desse país, atacam alvos que agora estão atingindo fábricas americanas, refinarias de petróleo, depósitos de armazenamento, redes elétricas e por aí vai. E a gente sabe que veio deles.
Essa tecnologia só poderia ter vindo deles. O México ou Cuba não tem essa capacidade. Só poderia ter vindo deles. E a gente sabe que veio. A gente vai dizer, bom, não dá para fazer nada. Quer dizer, não estamos em guerra direta com a China ou com a Rússia. Então não podemos fazer nada. Sei lá, vamos atacar o México com força ou algo assim? Você sabe que não é assim. A gente estaria gritando de indignação e exigindo que esses países pagassem por isso. Bom, é isso que está acontecendo na Rússia. O povo anda irritado com o governo por não fazer nada e deixar a gente com carta branca para fazer o que quiser dentro do país. E agora estão dizendo que esses tempos precisam acabar. Isso é ainda mais complicado por causa do equilíbrio de poder entre os dois lados. Eu vivo falando de planilhas às vezes, planilhas entre os Estados Unidos e o Irã, e de como a gente está lá em cima e eles bem lá embaixo. Mas mesmo assim, por causa da geografia e de outros fatores. Enfim, vamos dar uma olhada nessa planilha, porque ela mudou em relação ao que era antes de 2022, antes de 2023 e também antes de 2025 e 2026. Porque agora, veja bem, todo o Ocidente, a gente vive se gabando, desde o governo Biden, de ter reunido uns 50 países, principalmente da Europa Ocidental, e de como entregamos dezenas de milhares de veículos de combate, milhões de projéteis, centenas de milhões de munições de vários tipos, dezenas de milhares, talvez até mais do que isso, de mísseis, mísseis interceptadores, mísseis ofensivos, mísseis de cruzeiro de longo alcance, todo tipo de armamento. E nós mandamos tudo isso para a Ucrânia, e simplesmente foi consumido. E a nossa capacidade industrial, como não estamos em guerra, não temos uma economia de guerra, só aumentou um pouco, de forma bem limitada. Um pouco, não muito, só um pouco. Então, o nosso estoque de mísseis que estão sendo usados é enorme, porque é uma situação de guerra, mas a gente não está repondo esse material. Então, nossos estoques continuam se esgotando. Lá em 10 de julho de 2023, os Estados Unidos, em especial, começaram a enviar um monte dessas mesmas categorias de mísseis para Israel. Aí, em 2024 e 2025, dá para começar por aí, a gente começou a agir contra os Houthis, usou mais mísseis. E depois, em 2025, com a Operação Martelo da Meia-Noite, perdemos um monte ali também. Entregamos muito mais para Israel usar contra o Irã, tanto interceptadores quanto mísseis ofensivos. Eles estavam completamente no limite. E aí, claro, veio essa guerra agora. Tivemos um esgotamento enorme, só nos primeiros 40 dias dessa, e já estamos pensando em começar outra. Do outro lado da balança, tem o lado russo. Eles estão numa postura militar, economicamente falando. Chegaram bem perto de uma mobilização total da economia para o esforço de guerra. Então, a base industrial de defesa deles aumentou várias vezes em relação ao que era antes. Segundo algumas estimativas que eu li, e especialistas com quem conversei, eles poderiam fazer ainda mais. Eles não chegaram a uma mobilização total. É por isso que chamam de operação militar especial e não de guerra, porque isso implicaria outro nível de transformação industrial. Mas mesmo assim, o que eles fizeram já é algo significativo. É várias vezes maior do que era antes. E agora, nos últimos 18 meses, mais ou menos, eles têm acumulado estoques em todas as categorias de armas que nós temos esgotado. Entenda isso. É por isso que a situação é tão perigosa. É algo impensável, porque quebra todos os paradigmas que conhecemos desde que nascemos. Mas quando a gente olha para o equilíbrio de poder, nós temos esgotado nossos estoques, enquanto a Rússia vem aumentando os deles, especialmente dos mísseis que vimos dos dois lados. Se a gente voltar para a guerra entre a Armênia e o Azerbaijão em 2020, para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para os conflitos de Israel contra o Hamas, o Hezbollah, no Iêmen, na Síria e em outros lugares onde eles têm lutado, e agora para o nosso confronto com o Irã. Todas as principais capacidades de drones e os sistemas de mísseis ofensivos e defensivos mais importantes. Nós esgotamos nossos recursos. Estamos tentando reforçar a produção de drones
mas é algo pequeno se comparado ao que os russos estão fazendo, que é fora de escala. É isso que a gente precisa entender. As contas agora são diferentes do que eram antes, por causa das nossas ações tolas e de todas essas outras guerras sem sentido que nunca precisavam ter sido travadas. Então, a Rússia está numa posição em que, teoricamente, e deixa eu deixar claro, eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o que realmente acontece dentro do Kremlin, nenhuma mesmo. Eu só posso interpretar os sinais, como qualquer um, ou acompanhar as declarações públicas. Mas o que eu posso fazer é contar. E o que eu vejo é o seguinte: enquanto a nossa capacidade defensiva e ofensiva está bem menor do que era antes, e a nossa capacidade industrial ainda é de tempo de paz, o que levaria anos para chegar a um nível de produção de guerra, os russos já estão lá. E com esses grandes estoques em todas as categorias ofensivas e defensivas que importam, eles têm enormes reservas, segundo a maioria das análises. Então, se eles, a partir dessa posição, fizerem as contas, podem pensar o seguinte: a gente pode lançar mísseis convencionais daqui, e não há praticamente nada que vocês possam fazer para impedir, sejam hipersônicos ou Iskander. Vamos atingir tudo o que quisermos, e vocês basicamente não têm defesa aérea capaz de parar isso. E se vocês disserem, como ousam fazer isso? Artigo 5. Agora vamos entrar em guerra com vocês. São 32 nações da OTAN contra uma, a Rússia. Entendam o seguinte, eu não me importo com quantos países estão nesse número. Isso não é o que importa. O que realmente importa é a capacidade de produção. É o quanto vocês conseguem fazer, o quanto conseguem produzir, o quanto tem pronto para defesa e o quanto tem pronto para atacar. É assim. O lado russo é assim. Essa é a realidade. Dá para ver que a Rússia, diferente de qualquer coisa que a gente tenha visto na nossa vida, pode estar agora numa posição de correr um risco, pensando algo como, olha, se vocês não nos ouvirem, não pararem de apoiar a guerra na Ucrânia e não encerrarem isso agora, então a gente pode escalar a situação e superar vocês. Agora, claro, se chegar ao ponto nuclear, se for destruição mútua garantida, aí nada do que é convencional importa mais. Não faz diferença se a gente não tiver nada e eles tiverem tudo. Se os dois lados têm armas nucleares e entram no uso de armas nucleares táticas, acabou o jogo para todo mundo. Todo mundo perde. Mas o que a gente não sabe é o seguinte: a gente se confortou dizendo que, por causa disso, a Rússia nunca daria o primeiro passo, porque eles sabem que o quinto passo seria destruição mútua garantida, e que eles não são suicidas. Eles não fariam isso. Mas, e se eles calcularem de outro jeito? E se pensarem assim, olha, eu sei fazer as contas, e como você reconhece que o quinto passo leva à destruição mútua, você não vai dar o segundo passo. Isso seria uma atitude radical, e eu espero que eles não façam isso, porque eu temo homens tolos e fracos, apavorados, mas com um botão nuclear ao alcance da mão. Homens que, no desespero, possam agir de forma irracional sem fazer esse cálculo. Eu realmente espero que a Rússia não nos coloque nessa situação. Mas, infelizmente, as nossas ações tolas até agora tornaram esse cenário plausível. Porque eles podem dizer, cansei de vocês nos atacando, e vocês estão acelerando. Não é nem que continua igual, está acelerando, porque a Ucrânia tem conseguido atingir mais longe, mais fundo e com mais precisão dentro do território russo. E agora estão usando o espaço aéreo, supostamente, de países da OTAN, além da tecnologia da inteligência e do apoio em alvos, que todo mundo sabe que nós estamos fornecendo. Então agora, como a gente continua fazendo isso e pensando que por causa da destruição mútua assegurada, a Rússia nunca faria nada, a gente se sente livre para fazer o que quiser. Eles não responderam nem deram retorno sobre nenhuma dessas outras coisas. Sabe o que eu quero dizer? A gente se iludiu achando que tem todas as cartas na mão quando o assunto é escalada e que por isso a Rússia nunca vai fazer nada. Então a gente se sente livre para agir no quintal deles, explodir coisas e rir. Tipo, olha só para eles.
Mas e se o lado russo disser, a gente não vai mais jogar esse jogo, agora é a vez de vocês começarem a suar? É possível. Eu preciso deixar claro, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas eu estou preocupado bastante com os tipos de armas envolvidas, com a falta de estoques do nosso lado e com a quantidade enorme do outro lado, para achar que isso é algo que a gente precisa observar com muita atenção. A gente precisa, assim como precisamos nos afastar dessa guerra no Irã, encerrar também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para tirar essas possibilidades da mesa. Porque se a Rússia realmente tomar essa decisão, a gente pode enfrentar um possível ataque nuclear de alguém. E que Deus nos ajude se homens fracos e tolos, ou arrogantes, até mesmo do lado russo, forem os que estão tomando as decisões por todos nós. Temos que torcer para que não chegue a esse ponto. O programa de hoje está um pouco pesado, pessoal, mas é importante que a gente continue firme, sem medo e sem concessões, para trazer a verdade para vocês. E essas são as evidências que estão aí. E é isso que algumas pessoas estão dizendo. E aqui estão alguns pontos fundamentais que você precisa saber sobre isso. Eu não quero que ninguém fique chocado ou pego de surpresa com essa situação. Agora, se você conhece alguém no seu país, de onde quer que esteja assistindo, fale com seus políticos, fale com seus líderes e diga que já passou da hora de pararmos de agir com estupidez e tirarmos essas guerras da mesa, para que a gente possa voltar a uma vida mais normal, sem ter que se preocupar com uma escalada nuclear. Muito obrigado, pessoal. A gente agradece de verdade. Eu vou estar viajando pelos próximos 7 dias, mais ou menos, então não teremos tantos programas nesse período, Gary. A gente provavelmente vai fazer alguns episódios só com ele. Mas, se acontecer alguma coisa, eu dou um jeito de aparecer na câmera. Eu vou participar de alguns, sim. Não vou tirar a semana de folga, mas talvez não sejam tantos quanto vocês estão acostumados. Só queria avisar isso. E a gente se vê sempre que tiver alguma notícia de última hora no Daniel Davis Deep Dive. Ah, e não esquece de contar para os seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você sabe. E dá para ouvir no mesmo lugar onde eles já escutam os outros podcasts. É só avisar.